Hoje é dia de carnaval, e você sabe muito bem o que isso significa. É a nossa principal festa popular que mobiliza milhões de pessoas no Brasil inteiro, das grandes metrópoles às pequenas cidades. Por isso, o carnaval é conhecido mundo afora como o maior espetáculo da Terra. Mas você sabe o que a antropologia tem a ver com isso? Ora, muitos antropólogos e antropólogas se dedicaram a estudar festas populares e, no caso do carnaval, não foi diferente. No Brasil, essa bagunça organizada de sons, danças, cores e representações atraiu o interesse de muitos pesquisadores e pesquisadoras. Mas foi o antropólogo Roberto da Mata que produziu a mais importante interpretação sociológica sobre esse fenômeno espetacular. De fato, da Mata se dedicou a pesquisar o carnaval como um dos grandes símbolos da nossa identidade como povo, mas também como um espaço de expressão crítica e afirmativa dos nossos dilemas e contradições sociais, da nossa dualidade fundamental, das iníquas relações de poder e classe que caracterizam a sociedade brasileira, da tentação autoritária que não nos abandona, dos nossos valores, convenções e ideologias. No seu livro Carnavais, Malandros e Heróis, um clássico do pensamento social brasileiro, publicado em 1978, ele revela as múltiplas facetas de um ritual que todo ano diverte, mas também subverte a ordem social brasileira. É para falar sobre esse tema tão interessante e popular que o perfil Antropologia de Quinta se junta com o canal do professor Márcio Canielo no projeto Antropologia do Dia a Dia, que tem por objetivo utilizar o instrumental teórico-metodológico da antropologia para interpretar fatos do cotidiano, eventos de grande repercussão pública, efemérides, visando fomentar o pensamento crítico e relativizador sobre questões sociais, políticas e culturais. Este é o primeiro episódio do projeto, o Carnaval, segundo Roberto da Mata. Então vem com a gente, se você não é inscrito no canal ainda, faz a sua inscrição, aperte o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque ainda vem muita coisa boa sobre antropologia pela frente. E não esquece de seguir o perfil do professor Márcio Canielo e do Antropologia de Quinta no Instagram. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. Eu sou o Márcio Canielo, professor titular de Antropologia da Universidade Federal de Campina Grande. Sou graduado em Ciências Sociais pela UNB, Universidade de Brasília. Tenho mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e sou doutor em Sociologia pela UFPR. Eu sou Patrícia Santos, a pessoa por trás do perfil do Antropologia de Quinta. Eu sou cientista social pela UFPB, mestre em Antropologia também pela UFPB e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. O Carnaval, essa explosão de cores e ritmos que toma conta do nosso país, tem suas raízes no período colonial, herdando do entrudo português as primeiras formas de celebração. Essa brincadeira popular, realizada nos 3 dias que antecediam a Quaresma, consistia em jogos de rua, nos quais as pessoas se divertiam, lançando água, farinha e outras substâncias umas nas outras. É o que nós popularmente conhecemos aqui na Paraíba como mela-mela. Ao longo do tempo, essa festa ela foi incorporando elementos de outras culturas, como ritmos africanos, as danças e adereços indígenas e os bailes de máscaras europeus, transformando-se em uma manifestação cultural única e diversa. Em meados do século XIX, a palavra carnaval começa a ser utilizada no país, mas ela fazia alusão a uma forma de comemoração elitista, em que grandes figuras da sociedade do Rio de Janeiro desfilavam em passeata para serem vistas pelo imperador. Era o tempo dos blocos, cordões, ranchos e corsos. O primeiro clube carnavalesco conhecido foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que saiu às ruas pela primeira vez em 1855. O surgimento das marchinhas de carnaval no final do século trouxe mais um elemento perene ao carnaval, popularizando ainda mais os festejos de Momo, então animados pelas composições fabulosas de Chiquinha Gonzaga. Eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim. Mas foi no início do século XX, com a gravação do primeiro samba por Donga,
e a junção imediata desse ritmo contagiante com os festejos de Momo que tornaria o Carnaval a maior festa brasileira. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Depois, já na década de 1960, as escolas de samba se consolidariam como símbolo da maior festa, marcando o início de uma nova fase. Nessa celebração, como espaço de expressão popular, no qual, além do espetáculo artístico e dos fogueiros, críticas sociais e políticas se manifestavam de diversas formas. Você já sabe que o Carnaval é a principal festa brasileira. Mas qual é o significado antropológico dessa grande celebração popular? Roberto da Mata diz, antes de mais nada, que o Carnaval encanta porque é um rito sem dono. Ou seja, é uma festa livre e aberta, em que a população se mistura e se consagra nas suas diferentes posições. Pobres e ricos, nesse contexto, são investidos em uma outra forma de vivenciar a vida e de representá-la. A fantasia e a magia que suspendem o tempo, superam as barreiras sociais e incentivam a mistura. O povo, sobretudo a população mais pobre, vítima de um cotidiano de invisibilidade, silenciamento e opressão, pode, no Carnaval, se expressar livremente e se fazer artisticamente ver e ouvir. De repente, o povo, a massa, se diviniza, numa forma lúdica e divertida de virar o mundo de cabeça para baixo. É aí que reside o sentido antropológico do Carnaval, denominado por Roberto da Mata como um ritual de inversão. Mas o que isso significa? Primeiro, o ritual se opõe ao cotidiano, pois é uma data especial na qual alteramos a nossa rotina do dia a dia, nos vestimos de maneira especial, comemos comidas diferentes, bebemos mais do que o habitual e nos comportamos de acordo com os ditames da festa, como no Natal, por exemplo. Como diz da Mata, no ritual o tempo fica suspenso e uma nova rotina deve ser repetida ou inovada, na qual os problemas são esquecidos ou enfrentados. Por isso, diz ele, o ritual é uma região privilegiada para se penetrar no coração cultural de uma sociedade, na sua ideologia e no seu sistema de valores. No caso do Carnaval brasileiro, o ritual é de inversão. Quer dizer, a nossa sociedade hierárquica, autoritária, conservadora, repressora, desigual e cheia de contradições de classe se transforma num ambiente de confraternização, humor e pilhéria entre iguais, onde pobres se vestem de ricos e ricos se vestem de pobres. Pessoas normais se fantasiam de doidos, adultos se transformam em crianças, homens se vestem de mulheres e mulheres se desnudam. Para tudo se acabar na quarta-feira, como escreveu Vinícius de Moraes, que, na mesma canção, diz que o Carnaval é uma grande ilusão. De sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. O poetinha antecipou da Mata. A permissividade do Carnaval, um período especial, curto e delimitado, serve como uma reafirmação invertida do status quo da sociedade brasileira. Quando ele termina, tudo volta ao seu lugar. Graças a Deus, diria um outro poeta menos crítico da música popular brasileira. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Assim, a inversão ritual e dramatizada do Carnaval é como uma válvula de escape do sistema, que liberta condicionalmente as pessoas de relações hierárquicas, autoritárias, excludentes e desiguais durante 3 dias, para reafirmá-las enfaticamente nos outros 362 dias do ano. Mas é só isso? O maior espetáculo da Terra, protagonizado por pobres, pretos e desvalidos, serve tão somente como uma armadilha lúdica para a reafirmação da ideologia dominante na sociedade brasileira? Da Mata diz que não.
Para ele, o carnaval é também o reino da liberdade do essencialmente humano, onde renasce o poder do sistema, mas onde se pode forjar a esperança de ver o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, o carnaval tem um grande potencial transformador. Nada cívico como o Dia da Pátria e nem tão sagrado quanto a Semana Santa, o carnaval é, sobretudo, popular, pois nele o povo expressa seus sonhos, suas aspirações e a sua visão de mundo. Dado seu caráter artístico e catártico, o carnaval transcende o período delimitado e curto do calendário católico e transborda para o tempo cotidiano, o dia a dia massificante, no qual se insinuam, pela boca do povo, as canções, sátiras, xistes, utopias e jeitinhos do tempo carnavalesco. Daí o seu potencial transformador. Um exemplo dessa interferência são as famosas marchinhas de carnaval, com sua melodia contagiante e letras jocosas que sempre se mostraram como reflexo das inquietações sociais e políticas do país. Canções como Me Dá um Dinheiro Aí, de 1960, de composição de Homero Ferreira, Glauco Ferreira e Ivan Ferreira, sobre a aparente leveza de um pedido financeiro, escondiam uma crítica à inflação e à desigualdade social brasileira. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Já Xibom Bom Bom, composição de Rogério Gaspar e Wesley Rangel, lançada em 1999 pela banda de axé As Meninas, além de expressar as contradições do capitalismo, também satiriza as corrupções e os desmandos políticos de uma época. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Essas músicas, como tantas outras, transformaram o carnaval em um palco de resistência, no qual a ironia, o gracejo e o humor se tornaram armas contra a opressão, o autoritarismo e a exclusão, permitindo que o povo expresse suas frustrações e anseios de forma criativa e irreverente. Quando cai na boca do povo, as marchinhas transcendem o tempo carnavalesco e passam a emular o discurso sobre o cotidiano, os costumes e a política brasileira. Além disso, pensemos nos desfiles de escola de samba, que nasceram no Rio de Janeiro, mas se espalharam pelo Brasil, tornando-se o símbolo mais eloquente do nosso carnaval, dentro e fora do país. Neles, entre músicas, fantasias, carros alegóricos, evoluções e coreografias, insinua-se, de forma espetacular e criativa, a representação de grupos minoritários e oprimidos, que ganham força e legitimidade. E, com os holofotes do carnaval, vem a sua causa ser projetada para além dos camarotes e das arquibancadas. De fato, grupos sociais minoritários, historicamente discriminados, fazem do carnaval uma plataforma majestosa de expressão. Assim, os oprimidos se mostram libertos, os silenciados são ouvidos, os invisíveis se apresentam como deuses e deusas do asfalto. Mulheres, gente da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas negras e outras minorias encontram na valoração positiva e artística das suas identidades força e orgulho para seguirem suas lutas no resto do ano. Desfilar suntuosamente na avenida, brincar nas ruas, brilhar em bailes e nos clubes indica a força da autonomia que implica na reafirmação da relevância da sua existência. Esse movimento também pode ser enxergado fora dos 4 dias de festividade, quando pessoas que se fizeram notórias no carnaval ganham relevância, visibilidade e influência na sociedade brasileira como um todo. Na visão de Da Mata, ademais, o carnaval é um momento de drama social, no qual se misturam a vida da casa e a vida da rua, dualidade central do comportamento social no Brasil, que ele iria detalhar em outro clássico da antropologia brasileira, seu livro A Casa e a Rua, publicado em 1987. Nesse livro, Da Mata diz que, no Brasil,
casa e rua não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas, mas são, diz ele, entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, são capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas e inspiradas. Nesse sentido, Da Mata diz que casa e rua constituem uma oposição básica na gramática social brasileira que expressa um tensionamento entre o indivíduo e a pessoa, o público e o privado, o dito e o pensado. Essa tensão informa a duplicidade ética fundamental do comportamento social brasileiro, a qual redunda no jeitinho e no jogo de cintura, mas também no autoritarismo do você sabe com quem está falando, na hipocrisia mitológica da democracia racial no país, no patrimonialismo, clientelismo, nepotismo e corrupção endêmicos no mundo político nacional. Ao misturar essas províncias éticas num ambiente mobilizador, recreativo e jocoso, o carnaval se move num enredo contestador e transformador, no qual se zomba, sobretudo, da hipocrisia que reina nos costumes, na política e na vida social brasileira. Esse encontro, aparentemente impossível, entre aquilo que é público e aquilo que é privado, se faz permeado pela representação, pela fantasia, pelo domínio do extraordinário e pela publicização do particular. Roberto da Mata nos diz que há um potencial gigantesco para nos entendermos brasileiros quando nós estamos sambando na rua. A paráfrase é de um livro de Jorge Amado e ajuda a pensar. É como se fosse na bagunça, na contradição, que nós nos entendêssemos muito melhor. É justamente realizando esse movimento unificador dos opostos que nós conseguimos entender e viver o carnaval. Ele facilita a mistura e celebra a dissolução de barreiras, mesmo sabendo que, fim da festa, elas vão ser levantadas de novo. É por isso que, apesar de agridoce, a sensação de igualdade permanece até que a mistura ofenda o ego de alguém que se julga superior e as barreiras se elevam. De fato, Roberto da Mata nos diz que mesmo na festa, ninguém está livre de esbarrar numa figura arrogante que vai agressivamente perguntar diante de uma dissensão qualquer: "Você sabe com quem está falando?" O pior é que quase 50 anos após a publicação de Carnavais, Malandros e Heróis, a violência física vem se sobrepondo à violência retórica e a duplicidade vem se transformando em polaridade. O velho bordão citado por Da Mata como definidor da alma brasileira, diferentes mas juntos, parece desvanecer. São os efeitos da mudança sociocultural que caracteriza as comunidades humanas. Então, afinal, o que podemos concluir da visão de Roberto da Mata sobre o carnaval brasileiro? Primeiro, que ele é nosso, feito por nós e com as nossas cores, sons, cheiros, barulhos e performances. Enfim, o carnaval é o maior símbolo da identidade nacional. Segundo, que ele nos revela uma complexa teia de relações sociais, na qual a dualidade entre elite e povo se manifesta de forma vívida. Se, por um lado, a festa tem sido alvo de um crescente processo de elitização, com camarotes luxuosos e desfiles grandiosos que privilegiam o poder aquisitivo, por outro, ela continua a ser um espaço de resistência e expressão popular. Terceiro, a análise antropológica nos permite observar como o carnaval, em sua essência, rompe com as hierarquias sociais, permitindo que os invisíveis e silenciados ganhem voz e visibilidade. Nos blocos de rua, nas marchinhas irreverentes e nas fantasias criativas, o povo encontra um espaço para manifestar suas críticas, seus anseios e suas alegrias.
É nesse contexto que o carnaval se revela como um poderoso instrumento de contestação social, no qual a ironia e o humor se tornam armas contra a opressão e a desigualdade. Apesar da crescente influência da lógica de mercado, que busca transformar a festa em um produto de consumo, o carnaval de rua resiste. Resiste como um bastião da cultura popular, no qual a espontaneidade e a criatividade se sobrepõem ao luxo e à ostentação. É nesse espaço que a verdadeira essência do carnaval se manifesta, como um grito de liberdade e um convite à celebração da diversidade e da identidade brasileira. Enfim, o carnaval é representativo e simbólico, ritual e cíclico. É festa que escapa ao entendimento mais tradicional, justamente porque, sendo de todos, não é de ninguém. O grande caráter anárquico, mas nem por isso apolítico do carnaval, é seu maior trunfo e possibilita construir reis e deuses, malandros e heróis. O carnaval dá à população foliã aquilo com o que sonhar e dita um pouco do mundo exterior também. A magia dos desfiles e das fantasias, o congraçamento nos blocos, nas brincadeiras e nos bailes, escapam da bolha extraordinária do tempo, nos fazendo sonhar e viver uma utopia possível, revelada no carnaval. Um Brasil melhor, mais justo e mais igualitário. O carnaval pulula nossos sonhos, altera nossa realidade e confere agência ao nosso povo. E por isso ele é tão especial. Um grande abraço, excelente carnaval para todos, todas e todes, e até a próxima.